Atos 17, de 30 a 34, diz: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam, pois Deus determinou um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns zombaram, e outros disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Então Paulo saiu do meio deles. Todavia, alguns homens uniram-se a ele e creram, entre os quais Dionísio, membro do conselho do Areópago, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles ainda outros. Queridos irmãos, a palavra de Deus é o registro inerrante, infalível e inspirado da revelação divina. O que nos dá absoluta certeza de que a revelação divina, ela foi registrada sem erro, portanto infalível, e para nós, único fundamento da doutrina, é o fato de que Deus a inspirou. Por isso, ela é inerrante e é infalível. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma. É a palavra de Deus. Por ela, Deus criou os céus e a terra. Por ela, Deus sustenta a sua criação. Por ela, Deus nos regenera, nos faz nascer de novo. Por ela, irmãos, Deus faz a obra, santificando a igreja, reavivando a igreja, reformando a igreja. É a palavra. E o apóstolo Paulo está em Atenas, a capital cultural, a capital intelectual do mundo antigo, contemporâneo de Paulo. Nesta cidade, a palavra de Deus nos diz que o apóstolo Paulo, ele sentiu em seu coração, ele estava lá sozinho, aguardando a chegada da equipe missionária, e enquanto ele aguardava, o seu coração encheu-se de indignação, porque a cidade estava cheia de ídolos, e o termo grego cheia, traduzido aqui por cheia, envolve o domínio, o controle e a posse. Aquela cidade estava sob o domínio, o controle e a posse da idolatria. E nós sabemos que por detrás da idolatria existe um mundo espiritual maligno. As Escrituras ensinam isso. Por isso, ele não deu conta de se conter. E todos os sábados na sinagoga, ele discutia com os judeus e com os tementes a Deus, gentios convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça, ele também discutia com o povo lá presente. Tendo sido ouvido por filósofos de duas linhas distintas de filosofia, os epicuristas e os estoicos, eles o levaram, a elite intelectual grega, eles o levaram ao Areópago, que era o tribunal superior grego, onde as grandes questões judiciais eram julgadas e onde também era o centro do debate filosófico. Então, nas sinagogas, com os judeus, na praça, com o povo, e agora no Areópago, com os intelectuais, com os filósofos, Paulo vai fazer a exposição do Evangelho. E ele começa a expor o Evangelho de maneira sábia, porque percebeu
que naquela cidade havia um altar ao Deus desconhecido, que eles honravam com medo de que existisse ainda mais uma outra divindade que fosse negligenciada e que por isso ficasse irada. Temendo a ira de um Deus que eles desconhecessem e não estivessem honrando, ele começa então a sua mensagem dizendo: este Deus desconhecido é o Deus que eu prego. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o sustentador do universo, Ele é o Senhor soberano sobre toda a criação e sobre toda a criatura. Ele é quem dá vida a todos e respiração, é Ele quem sustenta, é Ele quem faz a sua obra. Ele criou de um só homem toda a raça humana, Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, depois de apresentar Deus, o apóstolo Paulo confrontará os intelectuais, os magistrados, a elite pensante da Grécia, dizendo: Deus, esse Deus que eu anuncio, o único e o verdadeiro, os demais são falsos, e as representações materiais das falsas divindades não passam de ídolos vãos e inúteis. O Deus verdadeiro manda, Ele não levou em conta os tempos da ignorância. Até a chegada de Cristo, todo o tempo que o antecedeu é considerado os tempos da ignorância. Eles não eram indesculpáveis, porque Deus se revelou através da natureza. E os homens têm conhecimento de Deus ao contemplarem a beleza, a grandeza, a perfeição da natureza. Deus, disse o apóstolo Paulo, em outra cidade, o apóstolo Paulo disse: nos tempos passados, Deus, permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Contudo, Deus, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, dando-vos estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Deus, no passado, permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos, nos tempos da ignorância, revelou sua palavra só a Israel, para que Israel levasse a palavra às demais nações. Elas não eram indesculpáveis, porque há conhecimento suficiente de Deus, por intermédio da revelação natural, através das obras que Deus criou. Portanto, os homens são indesculpáveis, mas ao dizer que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, é dizer que Deus decidiu não puni-los, não revelar a sua ira total e integral sobre aquelas nações, como havia feito por ocasião do dilúvio, como havia feito com as cidades de Sodoma e de Gomorra, como havia feito por ocasião de Babel, quando confundiu as línguas para que a humanidade se espalhasse. Deus decidiu não punir. Ele fez um pacto com a humanidade, uma aliança, cujo sinal é o arco-íris, de que Ele não voltaria a destruir a humanidade por causa do pecado. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Mas agora que Cristo se encarnou, agora que o Filho de Deus veio, agora que o Filho de Deus viveu, morreu na cruz, entregou-se, ressuscitou dentre os mortos, a partir da encarnação, uma nova etapa da humanidade começa. Uma etapa que não pode ser considerada
mais o tempo da ignorância, mas o tempo da plena luz do Evangelho. Por isso, nós precisamos levar Jesus Cristo a todos os povos. A Bíblia diz que a humanidade será julgada de acordo com a luz que ela recebeu. Quem viveu e não conheceu a revelação especial de Deus, será julgado de acordo com a luz que recebeu. Quem recebeu de Deus a luz do Evangelho, será julgado de acordo com essa luz. Se um ribeirinho, um indígena, nunca ouviu falar do Evangelho, ele não será salvo, porque ele não ouviu. No entanto, ele será julgado por Deus de acordo com o que ele recebeu de Deus. E ele recebeu de Deus a revelação natural. Portanto, Deus é justo. A quem muito é dado, muito é cobrado. A quem pouco é dado, pouco é cobrado. Por isso, nós temos o dever e a obrigação de pregar o Evangelho. Porque Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas a partir do Evangelho, os homens estão na plena e perfeita luz da claridade divina que esclarece e liberta. Agora, Deus ordena, o soberano Senhor do universo, a elite intelectual de Atenas, os magistrados atenienses, estão ouvindo dos lábios do apóstolo Paulo que Deus ordena. Deus não aconselha, Deus não sugere, Deus ordena. O soberano Senhor que ele acaba de apresentar, agora ele dá uma ordem. Que ordem é essa? A quem ele ordena? O que ele ordena? Deus agora ordena a quem? A todos os homens, indistintamente, sem exceção, todos os homens. De onde? Todos os homens de todos os lugares. E o que é que Deus ordena? Que se arrependam. Essa é a ordem de Deus. Jesus disse que Nínive, no juízo final, ela se levantará e condenará os contemporâneos de Cristo, porque Nínive se arrependeu com a pregação de Jonas. E ali estava quem era maior do que Jonas, o próprio Filho de Deus, e eles não quiseram arrepender-se. Jesus lançou em rosto, nós diríamos, numa linguagem bem chula, jogou na cara da cidade de Cafarnaum e das cidades onde ele operara o maior número de milagres e os milagres mais extraordinários, o fato de que eles não se arrependeram. E Jesus disse que se em Sodoma e Gomorra, duas cidades condenadas e destruídas pela sua corrupção moral, se estas duas cidades tivessem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, elas teriam se convertido. Por isso elas se levantarão também no juízo final e condenarão as cidades que ouviram o Evangelho da própria boca e dos próprios lábios do Filho de Deus, porque não se arrependeram. A rainha de Sabá, ela viajou de lugares distantes para ouvir a sabedoria de Salomão, e ali estava quem era maior do que Salomão. Por isso Deus ordena. Jesus deixou claro que o propósito de todos os sinais, todos os milagres e todos os prodígios que ele realizou era o arrependimento. Por isso ele cobrou. Aquelas cidades viram a majestade, viram a glória, viram a compaixão de Deus, mas não se arrependeram. O propósito do agir sobrenatural e miraculoso do Senhor, o resultado é arrependimento. Milagres, segundo as Escrituras, sempre foram meio. O fim é o arrependimento. Por isso,
nós pregamos o arrependimento, porque Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Por isso, o Senhor ressurreto, de acordo com o relato de Lucas, o Senhor ressurreto, então, o Senhor Jesus Cristo, depois lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, o Senhor Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras Sagradas, o Velho Testamento. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações. Portanto, está previsto que, em nome de Jesus, deve-se pregar a todas as nações o arrependimento para perdão dos pecados, porque Deus é galardoador dos que o buscam. Deus é generoso em perdoar, mas não há perdão de Deus para o impenitente, aquele que se recusa a se arrepender. E o apóstolo agora está no Areópago, dirigindo-se à elite intelectual e judicial da cidade, dizendo: Deus ordena, é mandamento, é ordem do soberano Senhor a todos os homens, não exclui absolutamente ninguém, em todos os lugares, que se arrependam. Essa é a mensagem da igreja. Não é afagar o ego, não é massagear a vaidade humana, não é pregar milagres, prosperidade, é pregar para os homens que se arrependam, porque o pressuposto do arrependimento é: Deus é santo. A santidade de Deus não aceita, não suporta, não tolera o pecado. Deus não deixa o pecado impune. E o justo juiz punirá todo pecador impenitente. Esse é o pressuposto da mensagem do arrependimento. O segundo pressuposto é: o homem é pecador. Ele tem transgredido, violado a lei moral de Deus revelada através da consciência ética. Deus fez o homem um ser moral, portanto responsável pelo que é e pelo que faz. Portanto, ele terá que prestar contas com Deus do que é e do que faz e do que fala, e por isso Deus não deixa o pecado impune. O homem é pecador e ele precisa do perdão de Deus. Caso contrário, morrerá nos seus pecados e amargará um destino de perdição eterna. Por isso Deus ordena que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Essa tem que ser a nossa mensagem. Não é a mensagem palatável, agradável, que as pessoas gostam de degustar, de digerir, dizer-lhes: vocês são pecadores. Um homem me disse: minha mãe é uma mulher que sofreu tanto casada com meu pai. Apanhou, foi traída, cuidou dos filhos, e você está me dizendo, porque ela não crê em Jesus, que ela está condenada. Ele está virado comigo. Porque eu lhe disse: se ela não se arrepender, se ela não crer em Jesus Cristo, por mais que ela tenha sido uma pessoa boa e praticado o bem, se ela não tem Cristo no coração como Senhor e Salvador, ela não tem salvação. Essa mensagem, ela provoca uma reação de aversão no mundo perdido, porque as pessoas julgam-se capazes, elas mesmas, com o que são e o que fazem, de obter mérito diante de Deus para a sua salvação. A ordem de Deus é: arrependam-se.
E sabe por quê? Porque Deus determinou um dia. Observem bem. Porque todos os homens, em todos os lugares, precisam se arrepender. Porque haverá o juízo final. Esse juízo final será universal. O mundo será julgado com justiça. O mundo. Será um julgamento justo, porque o mundo será julgado com justiça. E será um julgamento decisivo, definitivo e finalístico. Ninguém alterará o veredito final. Por isso Deus ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Por quê? Porque Ele determinou um dia. Soberanamente Ele ordena. Soberanamente Ele determinou o milênio, o século, a década, o ano, o mês, a semana, o dia e a hora do retorno de Jesus Cristo para o dia do juízo final. Deus agendou, ninguém frustrará, impedirá, obrigará a Deus a adiar. Ele determinou eficaz e infalivelmente um dia em que Ele julgará o mundo com justiça. Porque Deus julgará o mundo com justiça. Ele ordena a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam, porque haverá um juízo final. Meus irmãos, as Escrituras dão testemunho disso. Por exemplo, eu leio para os irmãos no Salmo de número 9, onde está escrito: Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Salmo de número 96. Os irmãos observem que já no Antigo Testamento está escrito: dizei entre as nações, o Senhor reina. Nações, povos, existe um soberano Senhor e Ele reina. Ele firmou o mundo para que não seja abalado. Ele julgará os povos com justiça. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra, ruja o mar e tudo o que nele existe. Exulte o campo e tudo o que nele há. Então todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque Ele vem. A alegria do céu e da terra e da natureza é porque Ele vem. Vem julgar a terra e julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. Salmo 98, versículo de número 9. Mas no versículo 7 diz: ruja o mar e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. Batam palmas os rios, juntos regozijem-se os montes, diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Sim, o julgamento será universal. Por isso Deus, está escrito que Ele julgará o mundo, toda a humanidade que nasceu, viveu, morreu e estiver viva quando Cristo voltar. O julgamento será universal. Também será justo, porque Ele julgará com justiça. Os que nunca ouviram falar do Evangelho perecerão. A Bíblia não fala da salvação daquele que nunca ouviu. Ele morrerá nos seus pecados, porque nunca ouviu falar de Cristo. Mas no seu perecimento, ele será julgado de acordo com a luz que ele recebeu. Se uma pessoa entra num quarto para fazer um teste, neste quarto tem 20 objetos,
E você pergunta, quantos objetos tem aqui dentro? E quais são eles? Mas, quando ele entra no quarto, o quarto está um breu, 100% escuro. Então alguém acende a luz, mas dosa a luz com aqueles dosadores que tem nos quartos de bebês recém-nascidos. E apenas dos 100% que aquela lâmpada é capaz de clarear, lhe dá apenas 10% da luz. Então ele só consegue enxergar 8 coisas ali dentro e não sabe dizer o que são cada uma delas. Entra uma segunda pessoa, e esta pessoa agora recebe 50% dos 100% de claridade que aquela lâmpada pode iluminar. Então ele é capaz de perceber mais objetos do que o outro e de saber quais são alguns e quais não são. Então entra um terceiro, cuja claridade é 100% da luz, e ele consegue ver os 20 objetos e sabe discernir e distinguir entre eles. Poderíamos cobrar do primeiro o que se pode cobrar do último? Não. Cada um será julgado de acordo com a luz que recebeu. Quem só recebeu a luz do conhecimento de Deus via revelação divina por intermédio da natureza, será julgado, ele vai perecer. Quem sem a lei pecou, Romanos capítulo 2, perecerá, sem a lei perecerá, mas ele será julgado de acordo com o que ele soube. Mas aquele que pecou debaixo da lei, ele recebeu a revelação natural, e mesmo assim, ele foi incrédulo e impenitente, ele será julgado de acordo com a luz que ele recebeu. Por isso Jesus disse que cada oportunidade dada a alguém de ouvir a palavra, aumenta tremendamente a responsabilidade dela diante de Deus, se ela não se converter, se ela não se arrepender e não depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo. Deus julgará o mundo com justiça. As pessoas receberão, tanto do inferno quanto no céu, a justa retribuição. A salvação é pela graça por meio da fé. O que determina o céu e o inferno é a confissão de Jesus como Filho de Deus. Mas o Senhor ensinou que haverão graus de juízo. Deus não punirá no inferno com a mesma dose os que lá estarão. Os assassinos, os Hitlers da vida, os Stalins da vida, que mataram milhões de pessoas, não receberão o mesmo grau de castigo que uma pessoa que nunca ouviu falar de Cristo receberá. Assim como no céu haverão recompensas distintas para os que foram discípulos fiéis, perderam a vida por amor de Cristo, para preservá-la, para pregar o Evangelho. Haverão graus de retribuição, porque o julgamento será justo. Agora, meus amados, o apóstolo Paulo vai em frente, dizendo que Deus julgará o mundo com justiça por meio do homem. O apóstolo já havia dito, no versículo 26, que Deus de um só Adão fez toda a raça humana, de um só. Ele tirou Eva de Adão, e através de Eva e de Adão, toda a humanidade veio, o primeiro Adão. Agora, o apóstolo Paulo diz que por meio do homem, o segundo Adão, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Paulo não diz quem é ele, apenas ele diz que Deus julgará o mundo com justiça por meio do homem. Quem é esse homem que será aquele através de quem Deus julgará o mundo com justiça? É Jesus. Como sabemos que é Jesus, o homem estabelecido por Deus? Quando você for julgado,
vai ser sorteado qual será, não é, o local onde você será julgado. O juiz que julgará. Lá no Supremo é escolhido, é sorteado quem será o Supremo, não é, que julgará a sua causa. Deus estabeleceu o homem que será o seu agente no juízo final. Esse homem é Jesus. E como nós podemos ter absoluta certeza de que Jesus é o homem estabelecido com Deus com o propósito de ser o agente, o intermediário, o mediador, aquele através de quem Deus julgará o mundo com justiça. Paulo diz que Deus garantiu, Deus nos deu evidências, Deus nos deu provas incontestáveis, irrefutáveis, de que esse homem é Jesus. Sabe como? Ao ressuscitá-lo dentre os mortos. A ressurreição do Filho de Deus é a evidência comprobatória, é a certeza que Deus nos dá de que Jesus de Nazaré será o juiz do juízo final. Aquele que foi chamado de charlatão, condenado como charlatão, disseram, ele engana o povo. Depois disseram, é bebedor e é glutão. Aquele que foi condenado como amigo de pecadores e publicanos. Aquele que foi condenado como um endemoniado. Aquele que foi condenado por sua própria família. Ele está fora de si, insano, louco. Aquele que foi condenado no tribunal judaico como blasfemo e digno de morte. Aquele que foi condenado pelo tribunal romano. Ele, meus irmãos, foi vindicado, justificado, defendido por Deus o Pai, quando Deus o ressuscitou dentre os mortos. A ressurreição de Cristo é mais do que a vitória sobre a morte. É a vitória sobre a morte, mas é a defesa, é a justificação. Deus está dizendo, ele não morreu a sua morte. O salário do pecado é a morte. Todo pecador morrerá a sua morte, é o salário do pecado. Ele não morreu a sua morte, ele morreu a nossa morte. Ele nos substituiu, ele é justo, ele não tem pecado. Ele foi feito mais sublime do que os céus. Portanto, quando o condenaram, foram injustos com ele. Ele não era blasfemo e nem revolucionário. Ele é inocente. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça de Cristo, de que Jesus Cristo é justo, e do juízo. Essa é a obra do Espírito Santo para salvar a mim e a você. Ele trabalha a convicção de pecado, da justiça, da retidão, da inocência, da santidade do Cordeiro de Deus, o justo que tira o pecado do mundo. Portanto, quando Deus ressuscita Jesus, Deus está dizendo, ele não tinha pecado, ele morreu a nossa morte, ele foi entregue, ele foi dado como oferta pelo pecado, não o seu pecado, mas o pecado da humanidade. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, ele está dizendo que o sangue de Jesus Cristo, a vida do Filho de Deus, satisfez a justiça divina. A justiça divina exige que o pecado seja punido. Deus não deixa o pecado impune. Se Deus perdoar pecados sem o sacrifício de Cristo, é um perdão injusto. Imagine que um juiz perdoa e absolve o criminoso que entrou na sua casa, violentou sua mulher e sua filha, depois matou e roubou. E o juiz o perdoa e o absolve. É um perdão justo? Não é. Mas Deus nos perdoa sem
nos dar um perdão injusto, porque o perdão de Deus está fundamentado no sangue de Cristo. Jesus pagou. Quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, Ele está dizendo que Deus aceitou que o sangue derramado por Jesus Cristo na cruz do Calvário era o preço do resgate da humanidade. O sacrifício foi aceito. A oferta foi recebida. O Antigo Testamento fala de Deus rejeitando ou aceitando um sacrifício e uma oferta. E muitas vezes Deus rejeitava o que lhe era oferecido. Quando Deus ressuscita o seu Filho, Ele está dizendo: eu aceitei a oferta de sua vida. Eu aceitei o seu sangue derramado, a sua vida ceifada, como o preço da redenção, o preço da justificação, para que eu possa perdoar a humanidade. Um perdão justo, porque foi fundamentado no pagamento da pena de morte que o Filho de Deus amargou na cruz do Calvário. A certeza, meus irmãos, de que Jesus Cristo será aquele por intermédio de quem Deus julgará o mundo com justiça, é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A teologia da cruz e a teologia da ressurreição nos ensinam a importância da ressurreição como o sim de Deus para a oferta, o sim de Deus para o resgate e o sim de Deus para a inocência do seu Filho, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando o apóstolo Paulo falou da ressurreição, os intelectuais atenienses, filósofos, epicuristas e estoicos zombaram dele, porque para os gregos a alma é imortal, o que não presta é a matéria, da qual o homem fará tudo para dela se livrar. O mal é a matéria, a salvação é livrar-se da matéria e nunca mais voltar ao mundo. É a alma imortal que não encarna e não reencarna mais. Mas eles nunca haviam ouvido falar de ressurreição dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição, zombaram, caçoaram e disseram: sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Mas a Bíblia diz que Dionísio, que era membro do conselho do Areópago, ele era um dos que constituíam a Suprema Corte grega. Ele se converteu. Dâmaris também, e alguns outros. Uma igreja não foi plantada em Atenas, mas o evangelho foi pregado. Queridos irmãos, hoje nós celebramos o sacrifício do Filho de Deus, como também a sua ressurreição. Esse sacrifício feito no passado, essa ressurreição que ocorreu no passado, nos remete para o futuro. O Salvador, aquele que morreu debaixo de escárnio, deboche, que foi torturado, que estava ali fragilizado e que gritou na cruz, esse mesmo que foi julgado e condenado, ele será o juiz de toda a terra. A morte e a ressurreição apontam para o dia do juízo final. O próprio Jesus disse que Deus deu ao Filho todo julgamento, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Para que nós respeitemos Jesus como nós respeitamos Deus o Pai, Deus o Pai lhe delegou e lhe outorgou toda a autoridade para julgar. Ele será o juiz. Se você agora o encontrar como seu Salvador, quando você o encontrar como seu juiz, você ouvirá: vinde, benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes
da fundação do mundo. Mas se você não obedecer à ordem divina, Deus ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, você ouvirá: nunca vos conheci. Mas eu não faltava os cultos. Eu estava sempre presente. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Muitos ficarão nas imediações da porta, ali, nos cultos, no meio cristão, mas não querem entrar pela porta estreita. Mas ela será fechada. E depois as pessoas desesperadamente baterão a essa porta, e então elas ouvirão: apartai-vos de mim. A porta estreita está aberta para que os arrependidos entrem. E sem arrependimento não há perdão. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confessou Jesus Cristo como Filho de Deus, o seu Salvador? Você admite que você é um pecador, indigno de Deus e que precisa do Filho de Deus para ser salvo? Se você não se arrependeu, se arrependa. É uma ordem celestial, porque não haverá perdão para o impenitente. Agradeçamos a Deus nesta hora, através da celebração da ceia do Senhor, o fato maravilhoso de que Deus perdoa os nossos pecados pelo sacrifício de Jesus. Celebremos a ressurreição, que é a defesa e a justificação de Cristo. É o endosso divino para a pessoa e a obra do Filho de Deus. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Se você ainda não se arrependeu, se arrependa genuinamente, porque você será julgado por Jesus Cristo. O mundo diz: Jesus é amor. Jesus aceita você como você é. Pode continuar no pecado. Pode continuar vivendo uma vida que Deus reprova. Pode continuar na desobediência. Jesus é amor. Ele aceita tudo e todos. Estão mentindo para você. Esse Jesus que pregou o amor, ele será o juiz de toda a humanidade. Ele será o teu juiz e ele te julgará com justiça. Então não caia nessa falácia de que você pode continuar no pecado, numa vida de idolatria, de feitiçaria, de prostituição, de imoralidade, de desonestidade, porque Jesus te ama como você é, te aceita como você é, e você não precisa mudar de vida, porque Jesus ama você. Esse amor é mentiroso, não é o amor de Cristo. O amor redentor te convida ao arrependimento, para que você seja perdoado. Então se arrependa dos seus pecados e confesse o Filho de Deus. Receba agora Jesus Cristo no seu coração, como seu Senhor e seu Salvador.